Oiê, boa noite. Estamos aqui hoje com um convidado super especial, o Dr. Jaime, que é perito forense. Vou ter que ler porque são muitas atribuições. Tecnólogo em criminologia, especialista em investigação e inteligência privada, perito em computação forense, perito forense em criminalística, investigador forense, investigador de crimes cibernéticos, especialista em balística forense, instrutor de tiro, especialista em fraudes financeiras, criador do projeto Vozes Silenciadas, entre outras diversas atribuições. Muita coisa, né, doutor? Boa noite, tudo bem? Doutora. É um prazer tê-la aqui no nosso projeto. E assim, começa contando um pouquinho pra gente qual que é o trabalho de um perito na área criminal, por exemplo. Sim. Primeiramente, boa noite. Boa noite. A todas as doutoras. E agradeço pelo convite. Tá? O trabalho de um perito forense na esfera criminal é de grande importância, né, porque hoje nós temos duas modalidades no direito, o direito privado e o direito público. Né? O direito público é aquele onde nós temos as delegacias que atuam na investigação de crimes. Né? Então ela é presidida por um delegado de polícia, é feito por um investigador, um escrivão, e é analisado as provas por peritos e especialistas em determinadas áreas. Já trazendo para o lado privado, nós temos os advogados de defesa e as advogadas de defesas, né? E muitas das vezes o advogado e a advogada ela tem que ser especialista em investigação, sim, em perícia, né? Psicóloga e dentre outras matérias. Então, o trabalho de um perito ele é de grande importância porque ele traz mais sustentabilidade para a defesa. Então, para erguer as defesas, um perito particular, um perito forense é necessário. E qual que é a diferença entre um perito nomeado pelo juiz e um assistente técnico contratado pela parte? Assim como você falou, para a defesa, dar mais sustentabilidade. Sim. Qual que é a diferença entre um e outro? Tá. Hoje nós temos 4 tipos de peritos. Tá? Então nós temos o perito oficial, que é aquele perito que ele presta um concurso público e ele vai trabalhar dentro do Instituto de Criminalística. Depois desse perito, que é o perito oficial, nós temos o perito judicial. O que é o perito judicial? É aquele que ele é nomeado pelo juiz. Então é o queridinho do juiz. Então se o juiz ele tem alguma dúvida sobre uma determinada matéria, ele vai nomear um expert, né, um perito, para que auxilie ele em algumas demandas. Tá? Nós temos o assistente técnico. O assistente técnico é uma pessoa que é especialista em uma determinada matéria, tá? Que nem no meu caso, eu sou formado em criminologia, só que eu tenho algumas pós-graduações. Então, o assistente técnico ele é contratado por uma das partes. Pode ser contratado pelo Ministério Público, como também pela própria defesa. E aí nós temos os peritos ad hoc. Então, por exemplo, não existe uma matéria específica. Um perito ad hoc ele pode ser um bombeiro, ele pode ser uma pessoa especialista em áudio, em vídeo, mas ele não precisa ser formado naquela determinada matéria, então ele não precisa se intitular como perito. Né? Entendi. Então, um exemplo, a pessoa fez uma fabricação de um óculos e esse óculos causou um certo problema para alguém, problema na visão. É contratado, é feito através de um médico, né, para saber qual foi a origem desse problema. E aí não existe o perito judicial e não tem um assistente técnico que possa rebater esse laudo. O juiz ele pode nomear um ad hoc, uma pessoa que fabrica os óculos, explicar qual é a matéria-prima que poderia ter causado aquele problema. Interessante. Então, assistente técnico não necessariamente é um perito. Isso. Pode ser uma pessoa que seja especialista em uma determinada área. E você falou que tanto pode ser contratado pela defesa quanto pelo Ministério Público. Isso. E também pelos assistentes de acusação. Sim, também. Né? Isso. Mas quando é contratado pelo Ministério Público, como que é isso? O Ministério Público, quem que arca com os honorários de um perito contratado pelo Ministério Público? Sim, é o próprio Estado, né? É o próprio Estado. Aí você faz uma proposta de honorários explicando quanto tempo você vai levar
fazer aquele determinado parecer, né? E aí o Estado ele aceita e faz o depósito em uma conta judicial. Né? Mas você tem que se nomear em algum lugar do fórum, ou eles Não, entram em contato pela isso. sua... Eles Eles fazem entram- uma pesquisa por eles próprios. Isso. Ah, legal. Que é diferente da nomeação pelo juiz. Pelo juiz. A Isso. nomeação pelo juiz, você meio que já está cadastrado em um Sim. sistema e aí ele te nomeia. Isso. Agora, o Ministério Público, ele te procura por fora. Isso, por fora. Ah, que Que legal. nem, por exemplo, eu atuei em um caso midiático, né? O caso da fotógrafa do Neymar. Então, ela teve um procedimento estético, ela veio a óbito, né, por este procedimento estético, e foi feita a perícia no local de crime. Foi feita a perícia no local, que identificou algumas questões. O Ministério Público contratou uma perita particular, né, que seria uma biomédica, porque não tinha biomédicas cadastradas no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então ele contratou para entender se o trabalho que a outra biomédica fez estava dentro dos conformes. Né? Porque o perito oficial ele declara que a medicação, a anestesia que foi utilizada prejudicou a morte dela. Ah, tá. Entende? E aí vem uma pessoa responsável pelo Conselho de Biomedicina para declarar se foi ou não o erro da biomédica. Então aí um perito foi contratado pelo próprio Ministério Público. E aí veio eu como assistente técnico. Né? Então nós conseguimos determinar qual realmente foi a causa da morte, mesmo não sendo a minha especialidade nessa área. Então nem sempre a especialidade exata de um perito é aquilo que a matéria determina. Então, por exemplo, nesse caso, o que causou a morte dela foi a medicação. Alguma substância dessa medicação. Isso. E aí, quando a biomédica que estava fazendo o procedimento, que era um endolaser, ela viu que a menina já estava em óbito na mesa, ela colocou um pouco de soro para tentar diluir aquela medicação e diminuir. Deus. Só que o corpo dela reagiu de uma forma contrária, então potencializou e aí deu morte cerebral. Meu Deus. E ela era biomédica mesmo, porque Biomédica mesmo, hoje está tão comum, infelizmente, né? Sim. Essas clínicas clandestinas, as pessoas Sim, que sim. fingem ser uma coisa e não é. Sim. Mas aqui não tem um estudo também para fazer um procedimento desse, então não ia ter como saber que ela... Porque teoricamente é uma coisa simples, então você não... O profissional, ele não pede exames para analisar, Sim. você vai Então, fazer um... já nesse caso foi o que ajudou a cliente. Porque ela pediu. Porque a clínica dela realmente é uma clínica especializada em endolaser. Então ela fez procedimentos nos Estados Unidos, ela estudou fora para poder trazer essa matéria. Ela é uma das pioneiras aqui no Brasil, né? E aí o que aconteceu foi que ela pediu os exames, a cliente trouxe, e o que ajudou ela foi a ficha de anamnese. Porque a cliente colocou que ela não tinha passado por outros procedimentos cirúrgicos, outros procedimentos estéticos, sendo que, na verdade, em menos de um ano ela tinha acabado de fazer uma bariátrica. Meu Deus. Então ela não respondeu por uma negligência, porque foi uma fatalidade, foi uma na verdade, fatalidade, né? E aí foi a sua ajuda. Sim. Como assistente técnica, porque senão ela poderia ter respondido por um homicídio, por exemplo. E isso entrou não em uma questão de um parecer, um laudo. A gente conseguiu resolver isso através de uma simples investigação defensiva. Que legal. Nossa. Uma simples investigação defensiva. E falando em cenas de crime, você já participou de alguma? Teve que chegar na primeira ocasião, assim, porque o perito, né, ou assistente técnico, é um dos primeiros contatos. Sim. Já lidou com algum cadáver, assim, que você não esperava, alguma cena tão forte? Que você pudesse explicar, passar pra gente um pouco como que foi? É que funciona assim, nós temos o pacote anticrime, que ele vai determinar, o artigo 158, a questão da cadeia de custódia de provas, né? Então, eu atendo flagrantes. Legal. Eu faço flagrantes. Não flagrantes em cenas de crime, por exemplo. Nesse caso, ela foi encontrada, trazendo esse caso específico, ela foi encontrada morta na clínica. Tá? A cliente ela teve as medidas prudentes, ela não pôde mexer, né, teve que esperar vir o SAMU. E eu fui acionado, junto com o advogado, para acompanhar todo o procedimento, né, pericial e investigativo no local do crime. Só que a gente só pode entrar após a perícia ser feita.
a perícia tá. oficial. Então a gente não pode ter o contato ali diretamente com a vítima, né? Com o cadáver. A gente tem que esperar a perícia oficial concluir os trabalhos para que depois a gente entre. Para que lá na frente não venha a ser nenhum tipo, ser responsável por uma alteração em um local de crime, uma manipulação, né? Sim. Principalmente por assistente técnico e um advogado particular. É. Isso é uma questão bem delicada. E teve algum outro caso, assim, que tenha te marcado em relação à cena de crime, de fato? A você, no momento que você chegou, Sim. que tenha te marcado bastante, assim, Algo mais que brutal, assim. Mais brutal, eu acredito que não, porque eu atuo mais em uma questão, não tanto causas mortes, né? Então sempre quando alguém busca o nosso escritório, já tem tudo no processo, então é depois de tempos, né? Então não tem muita essa questão. Eu atuei em um caso recentemente, inclusive eu atuo até hoje, que eu fui convidado a ser atendido em um flagrante, tá? Era um caso de uma Maria da Penha, uma simples Maria da Penha. Chegando na delegacia, eu percebi que o cliente estava super alterado, alcoolizado, e não consegui ter aquele contato específico com ele, para entender qual foi o que ele fez, para a gente tentar entender a dinâmica, né, dos fatos. E aí ele não conseguiu passar muitas informações. Dentro da residência estava a irmã dele, que acompanhou tudo. Então a gente fez um trabalho ali naquele momento, instauramos uma investigação defensiva ali também, tá? E aí eu fiz a coleta do depoimento e orientei o advogado a que colocasse ela no boletim de ocorrência, né, e juntasse tudo que nós tínhamos coletado ali. E aí ele já tinha passagens, já foi condenado criminalmente pelo mesmo crime, mas na audiência de custódia, por causa da juntada das documentações que nós conseguimos coletar, nós conseguimos a liberdade dele. Isso é bem raro, né? Porque geralmente é reincidente, ainda específico. Sim, ele fica na E custódia. o que pesou um pouco ainda mais foi que era uma juíza e uma promotora de justiça. A maioria das vezes, né? Então foi um pouco mais complicado. Eu digo que o assistente técnico, que chamamos de consultor, né? Eu sou um consultor, eu sou especialista em várias matérias, não só perícia, como investigação. Então, é uma orientação que eu dou em algumas palestras, como eu leciono também, né, a Cadepol. Eu oriento sempre que os advogados, quando eles podem, sempre buscam um assistente técnico para auxiliar ainda mais no processo, né? Porque, na verdade, o assistente técnico ele vem para somar, né, na defesa. Sim. Ele vem trazer uma estrutura para a prova, para a tese defensiva. Sim. Né? Então, a investigação defensiva, na verdade, ela em 50% dos casos, ela traz um bom resultado. 50% dos casos eu atuo só com investigação defensiva e outros 50% rebatendo só as teses mesmo dos peritos oficiais. Legal. E qual fase você mais gosta de atuar? Todas. Todas? Não tem só a preferida? Não. Desde do flagrante até uma apelação, uma audiência de instrução e julgamento. Às vezes o processo já finalizou, já tem tudo e você precisa reverter junto com um advogado de alguma forma, né? Mas é mais difícil. Isso. A importância do assistente técnico é isso. Porque você já pode oferecer ali para o seu cliente, né, tanto a estrutura, a defesa, quanto a questão pericial. Então você já coloca tudo junto na sua defesa, né? Mas eu suponho que, por exemplo, numa revisão já tenha passado muito tempo, o processo tenha transitado em julgado, e a cadeia de custódia? Dificulta, né? Dificulta bastante. O que é bom é que os processos, eles determinam a questão da cadeia de custódia, como foi feito a coleta. Se você analisar 100% dos casos, 99% deles não tem cadeia de custódia. Sim. Não tem, o juiz também não defere. Isso. Nós, como advogados, a gente sempre pede bastante provas e a maioria é indeferida pelo juiz, como se não fosse necessário. É muito difícil. Eu digo que hoje, primeiro piso, né, primeira instância, é difícil você debater a tese de quebra da cadeia de custódia.
Porque agora não, porque está vindo os juízes mais novos, né? Sim. E os juízes mais antigos da velha guarda, eles ficam um pouco mais... eles entendem que é uma tese que a defesa utilizou para anular o processo, Exatamente. para ajudar o cliente, né? E não é assim. Se a lei determina, ela tem que Sim. tem que ser cumprida. Esses juízes mais novos, eles são mais legalistas, né? Sim. Agora, tratando já de STJ, aí é Dá para onde a discutir um gente... pouquinho mais. Isso. Doutor, você falou que desse caso midiático, né, da Uhum. fotógrafa do Neymar. Teve Sim. algum outro caso midiático que você tenha atuado? Sim. E outra pergunta, pegando esse gancho. Uhum. A mídia te prejudicou em algum ponto em relação à perícia e tudo mais? Porque a gente sabe que a mídia é sensacionalista e às Sim. vezes até atrapalha o nosso trabalho. Pelo menos Sim. nós, como advogada, Uhum. como advogadas de defesa, a gente sente a mídia mais prejudicando Sim. do que ajudando a nossa parte. Sim. Hoje eu tenho alguns casos midiáticos, eu atuo no caso do atentado do juiz Sérgio Moro, né? Então eu faço parte da defesa. Dentre alguns outros casos midiáticos também. E esse caso específico, ele é totalmente quebra da cadeia de custódia. Totalmente. Eu atuei no caso também do roubo do ouro no aeroporto de Guarulhos. E agora estou atuando, que é um caso midiático também. Estão sendo ligados o mesmo roubo do ouro de Guarulhos com o roubo do ouro do aeroporto do Rio Grande do Sul. Nossa. Aí estão ligando as mesmas pessoas, né? Porque é o mesmo modus operandi? Alguma coisa? Isso. E não tem ligação nenhuma. Não tem ligação nenhuma. Então, esse caso do juiz Sérgio Moro, os meus clientes só estão sendo acusados por causa de umas conversas que foram coletadas de WhatsApp, que a gente nem sabe de onde que saiu essas conversas. E tinha autorização? Tinha autorização. A Polícia Federal vem atuando agora em interceptação de WhatsApp. Só que assim, o WhatsApp ele é protegido de criptografia de ponta a ponta. Sim. Então, para que isso seja quebrado, precisa ser determinado qual foi a metodologia que eles utilizaram. Então, a ciência ela tem as suas bases, né? Não pode ser nada de um achismo e eu investiguei desse jeito, consegui coletar e tá aqui. Não. Toda prova ela precisa ter auditabilidade e autenticidade. Então, se foi feita essa coleta dessas provas, desses prints do WhatsApp, a gente precisa saber qual foi o aparelho. Essa é a primeira questão. O aparelho não foi apreendido. Se não foi apreendido, como que foi determinado? Como que chegou nessas conversas? Não é? Então pode ser um print manipulado, qualquer um pode ter juntado. A coisa mais fácil do mundo é fazer um print. Sim, com certeza. Hoje tem vários tipos de aplicativos que não é nem pago. O Canva mesmo você pode fazer uma manipulação. Tem Photoshop. Tem vários outros aplicativos e outra, que você pode... consegue muito bem eu conversar com ela muda a foto para outra pessoa, Sim. coloca um nome e acabou. E a conversa é minha e dela, eu falo que a conversa é minha e de outra pessoa. Sim, com certeza. Dá até para editar agora, né? Dá. Você já mandou tempos atrás, você edita. E outra, se a pessoa apaga uma mensagem para você, você consegue, através de aplicativos, recuperar para saber o que a pessoa encaminhou ali e apagou, né? Mas para que isso seja de uma forma legalmente jurídica, a gente precisa ter essas informações. Qual foi a metodologia aplicada? Qual foi o sistema que fez essa extração? Por exemplo, interceptação telefônica, a gente bate em todas, porque todas as interceptações telefônicas nós não temos autenticidade. O que é uma autenticidade? Digamos que eu compro um veículo, né? Você vai numa loja, você vai comprar um veículo e eles te dão um recibo, né, de compra e venda. Você tem que ir até o cartório e no cartório eles vão fazer aquele reconhecimento. Pronto. Na ficha ali de reconhecimento, vocês podem analisar que tem letras e números. Aquelas letras e números nós chamamos de código binário, são códigos hash. O que são os códigos hash? São os códigos de verificação. E dentro do Detran existe um conferente, que é uma pessoa que vai conferir essas documentações. Ele vai pegar esses códigos, vai juntar no sistema dele e vai saber quem foi o tabelião, qual foi o cartório, quem foi o responsável, qual foi o dia, qual foi a data, qual foi a hora, o segundo. Então a gente tem uma autenticidade rastreável.
Então ele é um documento íntegro. Sim. Então toda prova que seja digital, ela também precisa ser feita dessa forma. Não é só ter um código hash. Né? Então eu falo bastante isso nas minhas palestras. O código hash, ele só é um código de verificação. Né? Não quer dizer que ele é autêntico. Aí às vezes você pega uma interceptação telefônica que vem vários códigos hash e o advogado ele não sabe pegar aquele código hash, colocar no sistema de consulta para saber se aquele código hash realmente bate ou não com as informações. Né? Então eu atuei em um caso de um júri que tinha 4, 5 hashes. Todos os hashes que eu juntei não tinha rastreabilidade. Eram todos falsos. Todos falsos. Algum número, alguma letra era incompatível. Entende? Então é o que ajuda na defesa. São essas questões técnicas, né? E tudo isso a gente precisa fundamentar de uma forma científica, metodológica. Em relação à interceptação telefônica, o perito ele consegue, por exemplo, esses golpes que dão usando fotos de outras pessoas, pelo número de telefone, consegue ter um acesso, consegue hackear, por exemplo, de onde vem esse número, um IP de um celular, para conseguir chegar na pessoa? Sim, a gente chama de OSINT. Né? OSINT é informações de fontes abertas. Então, através do número de telefone, você consegue saber tudo. O local exato, qual que é o aparelho, você consegue saber tudo através do OSINT. O local você consegue? Tudo. Então, por exemplo, se a polícia quiser chegar em alguém, ela consegue dessa forma, chegar. Mas ela não vai. Não vai. Não vai. Interceptar mesmo. É muito difícil isso, né? Entendi. Verdade. E sobre a reprodução simulada? Conta um pouquinho pra gente como que pode, por exemplo, ajudar numa defesa. Sim. Eu atuo agora em um caso midiático com um advogado em que o cliente ele estava dentro de uma residência, a polícia simplesmente entrou dentro dessa residência, prendeu ele e falou, olha, você trocou tiro com os policiais, você fez o roubo de um veículo, você está preso. E ele estava dentro da residência há horas, tomando café com a esposa, com a vizinha, né? Então, por ser ali uma comunidade, qualquer um era o suspeito. Estava sujeito a isso. E aí tem o vídeo, né, pelas câmeras corporais. Então foi um atendimento que nós fizemos ali já em flagrante. Então eu pedi para que o advogado solicitasse já no flagrante as câmeras corporais, as cópias, para que nós não perdêssemos a cadeia de custódia. Né? As câmeras corporais hoje aqui do estado de São Paulo é feito pela Axon. E a Axon ela é muito fácil para ser manipulada. Então, você pode ver no YouTube que tem policiais que tem até canal. As câmeras dos policiais é facilmente manipuláveis? Facilmente manipuláveis. Porque ali o próprio policial, ele consegue fazer o que ele quiser. Ele coloca uma logomarca dele. Tem vídeos no YouTube de policiais militares aqui do estado de São Paulo fazendo perseguição. Aí fica bom, né, pro trabalho do advogado, né? Assim fica bom pra gente. E aí eles juntam só o que eles querem, né? Então ali esse momento é importante no flagrante, porque você já consegue ter o material ali, a cópia integral, não dá o tempo de uma manipulação. Não estou dizendo que a polícia do estado de São Paulo manipula vídeos, não estou dizendo isso. Estou dizendo que eles juntam aquilo que é importante para eles. Mas o próprio policial consegue manipular? Não. Consegue ali na hora ali mesmo. Na hora. Mas ele desligando e ligando, desligando. Isso. Ele vai atender um flagrante, ele vai atender uma ocorrência, ele liga, ele fala qual é o número da ocorrência, né? E aí ele faz o atendimento. Terminou, ele desliga. Só que todo momento que está acontecendo a ocorrência, a câmera não pode ser desligada. Né? E qual é a importância da câmera? Já trazendo para a questão da reprodução simulada. A gente consegue ter uma dinâmica. Então eu tenho um sistema, um software forense, que eu consigo fazer uma reprodução em 3D. Eu consigo pegar toda aquela cena que está ali, transferir ela para um sistema que vai trazer aquelas imagens em 3D. Entende? Então isso para um júri, isso aí é muito importante. Sim. E vai demonstrar se ele desligou, o tempo que ficou desligado, vai demonstrar tudo. Então trazendo para uma questão de cadeia de custódia, às vezes você pega o vídeo que já está ali há 2 minutos e 45. Só que desses 2 minutos e 45 para trás, cadê o resto do vídeo? Sim.
né? Então, E alguns eles cortam o áudio em algum momento. Não pode. Por quê? Quando eles abordam ali o investigado, né, eles costumam fazer perguntas. E o trabalho da Polícia Militar é ostensivo, não é investigativo. Sim. Né? Quem é que estava com você? Aonde, né, como que você fez? Cadê o revólver? E eles não podem, eles não são investigadores de polícia. E até induzir a vítima também, Induz sim, muito. Porque nós questões de temos reconhecimento, costume de pedir também. Sim. E então esse é o trabalho que nós costumamos fazer em reprodução simulada. Já solicitar as câmeras. Né? Agora, e quando não é possível solicitar as câmeras? Porque não é uma prisão feita pela Polícia Militar. É pela Polícia Civil. Aí já é uma questão um pouco mais delicada. Porque a Polícia Civil não tem. Né? Eu atuei em um caso agora com o Dr. Marcelo Primo, das Prerrogativas. Ele me contratou porque a Polícia Civil tinha um mandado, né, e no mandado determinava que fosse feita apreensão somente de objetos eletrônicos. E aí eu vi no vídeo da residência, tá, que os policiais prenderam cadernos, e não é eletrônico, né, é uma questão material, gera uma nulidade. Sim. Só que para que essa nulidade ela venha a ter uma estrutura jurídica, teria que ser feito por um assistente técnico. Né? E aí o que os policiais fizeram? Eles pegaram o DVR, pegaram as câmeras e levaram para a delegacia. Só que até hoje não foi periciada. Só que o cliente ele tinha acesso ao aplicativo da Intelbras. E aí a gente fez uma cadeia de custódia, captamos todas as imagens e nós demonstramos como foi feita a apreensão dos objetos. Então eles colocaram embaixo do braço, nada de lacrar, colocar dentro de um saco plástico, conforme a própria lei determina, né, o artigo 158, que é a questão do acondicionamento e do transporte. Então ali nós não teríamos certeza nenhuma de que, por exemplo, eles prenderam um caderno. Como nós temos certeza de que aquele caderno que eles prenderam é realmente aquele que foi periciado? Exatamente. Né? Pode ser um flagrante plantado. Então precisa ter esses cuidados. Trazendo para a questão da reprodução simulada, hoje nós utilizamos vários tipos de metodologia. Então eu tenho equipes que utilizam drones, né, para a gente fazer a captação do local ali de uma forma dinâmica. Né? Semana que vem, por exemplo, eu estou indo para o Rio Grande do Sul fazer uma reprodução simulada em um local de crime, porque as herbes, em tese, demonstrou que o meu cliente estava naquele local. E não estava. Porque só juntaram o celular dele porque ele tinha passagem pela polícia. Só que as outras pessoas que também estavam no local, só porque não tinha passagem pela polícia, foram liberadas. Então... E ele não estava nesse local? Não estava. E a herb consegue manipular, por exemplo? Na verdade, não é que consegue manipular. Quando você faz a coleta de uma herbs, existe vários... a herbs, na verdade, ela é uma torre. Né? Sim. E ela pega, por exemplo, nós estamos nesse determinado local, todos nós estamos com o nosso equipamento, nosso telefone. Tá? E aí vai demonstrar todos os equipamentos que estão aqui neste local. E a investigação ela é feita dessa forma para demonstrar qual das pessoas que estavam naquele local que teve problema com a justiça, que teve passagem. Tá. Ele pode ser top. Inicia o procedimento investigativo só por causa disso. Não por causa de que a pessoa estava no local. Todas as pessoas que estavam podem ser intimadas a prestar depoimento. Só que aqui chama mais atenção para a investigação é a pessoa que teve um problema com a justiça. Entendi. Então é isso. Para a reprodução simulada é muito importante para casos de júris, né? Legal. Para demonstrar. E doutor, explica um pouquinho de como é feita a perícia em manchas de sangue. Tá. Por exemplo, a cena do crime, algum homicídio, uma coisa assim mais brutal até. Como que é feita essa análise de mancha de sangue? Tá. Vamos imaginar 2 cenários, tá? Um local que teve uma briga fatal, teve as manchas de sangue, alguém veio a óbito e a pessoa que cometeu o delito, ele limpa o local, tá? Vamos imaginar dessa forma. A perícia do local de crime vai chegar até o local, preservar o local,
e eles vão usar um reagente químico, porque o sangue tem ferro. Então, esse reagente químico vai determinar pontos específicos que poderia ser constatado como ferro. Trazendo para uma linha de defesa, né, várias outras coisas têm ferro. Sim. Então, toda a coleta, a questão da cadeia de custódia, o próprio sangue, as moléculas elas podem ser quebradas. Então esse material ele não pode ser novamente periciado. Como ele não pode ser novamente periciado, não dá o direito de uma ampla defesa. Então, em um caso de uma cena de um crime, que a perícia fez a constatação deste exame de sangue, deveria ser guardado uma parte desse sangue para uma contraperícia. Ah, tá. Só que não temos. Pega uma, já faz e acabou. Isso. Como não temos, é feita uma perícia defensiva, demonstrando que não teve o contraditório, não teve ampla defesa, não pode ser feita uma contraperícia. Né? Sim. E a única coisa que nós temos é aquele material biológico que foi coletado e vai ficar ali para perícia. Só que para uma nova perícia, esse material ele vai dar uma reação Já não divergente. adianta mais. É uma reação divergente. Entende? Então, E aí, por essa perícia de mancha de sangue, o perito ele consegue analisar em relação a tempo, que aconteceu sim, e tudo mais? Consegue. Nesse cenário aqui, não. Nesse cenário, Porque não. já foi usada. Isso. Porque, na verdade, foi limpado, o ambiente ele já foi manipulado. Agora, se ele chega em um local fresco, uma cena de crime, onde a polícia militar acaba de chegar no local, faz a devida preservação, então, se tiver uma grande quantidade de sangue, esse sangue sim, ele pode ser coletado através das cápsulas, e essas cápsulas elas ficam preservadas no ambiente da cadeia de custódia do Instituto de Criminalística. Entendi. Aí não teria, em tese, muita questão a se fazer, porque aí você tem um material ali que pode ser periciado, né? E aí pode ser periciado tanto pelo perito nomeado, quanto pelo assistente técnico. Como por um ad hoc também. Como por um ad hoc. Você pode pegar uma pessoa que seja especialista em sangues e fazer um exame de DNA para saber se aquele sangue é realmente da vítima ou se aquele sangue é do possível autor. Sim. Entende? Então, pode ser feito por um perito ad hoc também. E doutor, sabemos que você também é especialista em fraudes financeiras. Como que funciona isso? Eu atuei em uma pequena parte do caso da Lava Jato na questão da lavagem de dinheiro, né? A questão da lavagem de dinheiro são crimes econômicos, são crimes, né, financeiros. Então a gente busca fazer uma parceria com contadores, administradores, para que a gente busque todas as informações pela Receita Federal, se tem ou se não tem vínculo com o nosso cliente. Então questão de uma declaração de imposto de renda, bens, imóveis. Então a gente atua nos crimes de investigação, ocultação de bens e valores. Né? Eu tenho um caso agora no Rio Grande do Sul em que o meu cliente ele simplesmente só tem uma fazenda e ele refinanciou o carro dele para investir, porque ele quer ser um produtor de morangos. E ele está sendo processado só porque ele refinanciou o próprio carro para investir né? Então, assim, não tem problema nenhum, desde que ele faça essa declaração, né? Entendi. Então a gente atua também nessas áreas. E, doutor, você poderia contar um pouquinho como é feito, um pouquinho sobre a balística forense? Como é feito o trabalho do perito nesse sentido? Sim. A balística ela já é uma matéria. Ela não tem uma especialização. Então, o perito do Instituto de Criminalística, na maioria das vezes, ele é um engenheiro. Ele é um engenheiro porque ele precisa determinar se aquela arma ela tem um problema mecânico, se foi a munição, se é compatível com a arma ou se não é. Então tem as questões dos raiamentos, né, tem a questão da pinça. Então se a pinça, dependendo do local onde ela bate, na própria cápsula, a gente consegue saber se aquela munição que foi deflagrada, se é da mesma arma ou não. Por questões de milímetros, a gente consegue saber se aquela munição saiu da mesma arma. Então a balística ela é uma das matérias mais difíceis, porque envolve ciência, envolve engenharia, né?
Eu tenho um caso que é um caso midiático de São Bernardo do Campo. Eu não sei se vocês viram esse vídeo. O meu cliente, ele estava com uma bolsa do iFood, ele chega de moto em uma loja de celulares na rua, assim. Ele entrou na loja, tinha 2 moças, e ele deu a voz de assalto, né? Ali, isso aí é incontestável. Tem um vídeo que demonstra tudo. Ele levanta o capacete assim, né? Ele dá a voz de assalto com um revólver. E aí as meninas, não vou dar o celular, não. E ele, né, segundo elas, segundo os depoimentos, ele começou a tentar atirar, né, no rosto delas. Só que o vídeo não demonstra que ele estava tentando disparar, né? E aí elas viram que não saiu a munição, elas foram pra cima dele, bateram nele e conseguiram prender ele. Né? Isso virou uma questão muito midiática pra questão do ABC ali, né? E aí eu fui contratado. Eu falei, nossa, mas não tem muita coisa que se fazer, né? Porque tem o vídeo, né? A palavra da vítima, ela tem muito poder no processo, né, criminal. E aí, qual foi a metodologia? Veio a perícia do Instituto de Criminalística dizendo que a arma ela estava 100% apta para o disparo. Então ele não tentou, porque se ele tentasse ele matava. Então a gente derruba a tese. A tentativa. Isso, né? Então essa foi a minha metodologia. E eu vi que as cápsulas, elas estavam 100% intactas. Então não tinha em nenhuma das cápsulas sinais de agulhamento. Então em nenhum momento ele tentou. Tanto é que ele até fala, doutor, se eu tivesse tentado, elas tinham morrido. E elas nasceram de novo, né? Porque a arma estava lá apta a disparos. Na verdade, 100%. ele é que ficou em choque. Na verdade, ele não quis disparar. É que assim, ele é primeira viagem. O cliente de primeira viagem. Tava com uma arma na mão, mas não sabia o que fazer com ela. Sim, e elas desarmaram ele. Desarmaram. Meu Deus, boas essas meninas, nele, né? Bateram nele. Foi uma questão aprendeu, que virou... agora não vai mais roubar. Tomou uma surra. É que assim, ele foi mandado embora do serviço pouco tempo depois que descobriu que ia ser pai. E aí, o filho nasceu, tudo, questões... Aí vem a necessidade. A necessidade. Difícil hoje questões de emprego, então ele teve que ir pra rua pra buscar uma sustentação da família. Né? Então foi a forma que ele achou ali naquele momento. Primeira vez dele. Meu Deus, primeira e última. A sorte dele é que ele pegou um juiz assim, muito bom. Esse juiz é até um mentor meu, né, de São Bernardo do Campo, doutor Edgar. Então eu vou mandar um abraço, doutor Edgar, ele vai assistir esse podcast. E ele me ensinou muita coisa em questões de projeto. Então esse juiz Edgar, ele tem um projeto em São Bernardo do Campo, onde ele consegue pegar todos os casos dele que ele julgou. Na questão da execução, ele busca trazer o autor, né, o réu, para esse projeto para mudar a vida dele. Então, olha, ele oferece legal. cursos tecnólogos. Como chama esse projeto? Restaurando vidas, alguma coisa assim. É porque já vem da igreja. Então, o Dr. Edgar, ele é pastor, né? Que legal. Então, é um projeto que já vem da igreja. A igreja ajuda com a estrutura financeira. O doutor Edgar está convidado também para vir participar do nosso podcast. É um juiz, assim, excelente, viu? Terceira vara criminal de São Bernardo. Quando a gente estiver por lá, a gente dá um pulinho para conversar um pouquinho com ele. Sim, é verdade. E puxando esse gancho, perito pode ter porte de arma? Perito particular? Também. Porque assim, o perito oficial, ele faz parte da polícia, né? Então ele automaticamente... Ele tem. Agora, o perito particular, se for demonstrada a necessidade de um porte, que hoje está muito difícil. Você conseguir porte, você consegue o CAC, o CR, mas o porte é muito difícil. Então tem que seguir o rito comum de qualquer cidadão. Normal. Só atirador porque esportivo, querendo ou não, também é um risco para vocês, né? Essa questão do flagrante. Eu digo assim, nós como peritos particulares, consultores, investigadores, detetives, nós temos o mesmo reconhecimento de um advogado, né, de defesa, porque nós, quando somos chamados para um flagrante, para atender algum caso, nós somos chamados para buscar mostrar a verdade real dos fatos, buscar oferecer a melhor defesa ali para o cliente, né, para quem está sendo acusado. A nossa maior dificuldade são casos de júri.
Porque, por exemplo, você pega um caso de um júri em que a família está totalmente comovida, até para a questão dos advogados, eles não entendem que tipo, todo mundo merece uma defesa digna. Né? A gente não vai defender o ato, o fato, a gente vai defender o direito. Exatamente. Não é? E aí você vê casos e casos onde advogados são baleados em plenário de júri, fora. Então eu já tive um caso, inclusive, em Santa Catarina, Joinville, eu junto com 2 advogados, nós tivemos que pedir até escolta no aeroporto pra gente poder ir embora, porque a gente foi totalmente assim ameaçados. E vocês tiveram escolta? Tivemos escolta. E a ameaça assim, velada? Na hora. Sério? Na frente no meio do plenário? No meio do plenário. Meu Deus. Porque a gente precisa entender a dinâmica do fato. Eu, como criminólogo, eu analiso todos os fatos. A gente diz que nós estudamos a mente, né, não só do criminoso, mas de todos. Então nós precisamos entender o que levou ele a cometer aquilo. Né? Ele tinha 20 anos, a namorada tinha 18, ela tinha problemas familiares com os pais. Tá? Ela saiu de casa, teve um relacionamento com ele já desde a época da escola, e eles decidiram viver juntos. O que aconteceu é que ela era ciumenta, inclusive ele chegou até a registrar boletim de ocorrência na delegacia, porque ela quebrava o celular dele, né? E a gente só foi descobrir essas coisas, que o processo ninguém juntou nessas questões do que ela já chegou a fazer com ele, e aí foi atrás de uma investigação defensiva que a gente juntou todo esse material. Então eu consegui pegar os materiais dos boletins de ocorrência, o que ela fez com ele, né, todas essas questões. Quando eu fui analisar o depoimento dela, eu percebi que ela tinha um certo problema com a mãe. Porque a mãe ela era agredida pelo pai. Em uma simples análise a gente conseguiu detectar isso. E no plenário eu posso sentar na banca de defesa, eu não posso fazer as perguntas, eu posso passar para que os advogados façam. E aí eu passei a pergunta para o advogado foi certeiro nela e falou para a mãe dela, perguntou para a mãe dela. Ela era vítima? Ela era vítima. A namorada? Ela morreu. Ela morreu. E o advogado fez a pergunta para a mãe: por que a sua filha não morava com você? Aí ela respondeu a pergunta, né? Não morava porque ele manipulava a cabeça dela para que ela ficasse com ele e ficasse contra a nossa família. Ok. Quantas vezes a senhora já viu que ela foi agredida? Várias vezes. E por que a senhora, como mãe, nunca foi na delegacia de boletim de ocorrência? Porque não tem nada, né? É porque ela não aceitava, ela era difícil, tá? Mas a mãe tem um papel protetor, né? Precisa. E aí, quando fomos fazer a pergunta pro pai, o senhor já agrediu sua esposa? Ele, na hora, o promotor de justiça automaticamente pediu um indeferimento da pergunta, porque não seria, né? Só que a metodologia era para aquilo. Então, a forma que ele se colocou, que ele respondeu a pergunta, eu já consegui identificar. Ele batia nela. Então a menina ela saiu de casa porque ela via que o pai agredia a mãe. E isso causou talvez um efeito rebote nela para a vida dela sentimental. E aí esse efeito rebote acabou causando o que aconteceu, porque ela tentou fazer a mesma coisa com o rapaz. Então tudo que tinha de problemas, ela rebatia nele. E aí esse trabalho que nós fizemos no júri, em tese, desconstituímos a palavra das testemunhas. E foi uma análise comportamental. Comportamental, né? Na hora. Que o perito também faz essa parte. Isso. Pode ser feito tanto na hora ou depois também, né? Se tiver os vídeos. Entendi. Ô, doutor, nós vimos nas suas redes sociais que você, junto com outros profissionais, tem um projeto chamado Vozes Silenciadas, né? Isso. Que é muito legal, inclusive. Sim. Você poderia contar um pouquinho sobre esse projeto? Qual é o intuito de vocês com esse projeto? O projeto Vozes Silenciadas, ele nasceu através... eu como perito, a minha esposa, a doutora Jéssica, ela é enfermeira forense, então é uma das primeiras enfermeiras forenses hoje no Brasil, com 2 advogadas. O intuito
desse projeto é dar vozes àquelas pessoas que são injustiçadas, né, e não têm o direito de uma defesa digna. Nós temos hoje a defensoria, só que a defensoria é limitada, né, não tem aquela... Então, quantas vezes a gente não deparamos com casos em que o cliente realmente é inocente? Sim. Eu tenho uma percepção de que 60% de pessoas condenadas são inocentes, né? Existem estudos científicos, né, que demonstram que é mais. Mas, no meu ponto de vista, 60% dessas pessoas condenadas são condenadas de uma forma injusta. Então, o projeto Vozes Silenciadas, ele buscou uma metodologia como o Innocent Project, que é um projeto dos Estados Unidos que busca pessoas inocentes. De primeiro contato, a nossa ideia era atuar somente para crimes de roubo, né? Então, aquela pessoa que é de cor, né? Uma pessoa que ela foi inserida no local sem estar. Então, esse era o nosso intuito do projeto e acabou se expandindo para outras matérias. Então, estupros, inclusive nós atuamos até em um caso agora recente que nós publicamos, uma pessoa que foi acusada de um estupro na cidade de Diadema. Ele ficou dentro da casa dele 60 dias porque recebia mensagens de cartas na casa dele. Se ele pisasse para fora, o crime ia pegar ele e ia Como que matar foi que ele. chegaram nele para acusá-lo? Através de um Retrato falado. retrato falado, de um desenho. Você vê como isso não é uma coisa confiável, né? É. Também. E se Porque espalha muito rápido também, né? A internet Sim. hoje. O estudo da criminologia com a psicanálise, a psicologia forense, ela diz que a vítima, no momento em que ela está com a sua serotonina, dopamina alta, ela tem grandes indícios de levar uma pessoa ao erro. Sim. Tá? Isso é um estudo, se você colocar no Google vai ter vários artigos, vários documentários que falam sobre isso. Então, através de um retrato falado, de um reconhecimento fotográfico em crimes de roubo, a gente vê que a vítima, ela não tem 100% de certeza, mas ela afirma porque tem alguém que está inserindo ela naquela cena em que ela não consegue ela mesma lembrar. Então, através de um reconhecimento fotográfico, por exemplo, numa delegacia em caso de um roubo, ela pode reconhecer porque o policial pode... Sim. Olha, esse rapaz é o que rouba aqui mesmo, por aqui. Exatamente. Ele tem passagens. Pode não ser o seu caso, mas assim, se você falar que não é ele vai roubar outras pessoas, podem Sim. roubar você. É igual um promotor que foi nosso convidado nos contou que Sim. tinha uma vítima de estupro Uhum. e era de um caminhoneiro. Uhum. E aí eles pegaram, só que eles não tinham toda a placa. Então eles pegaram as partes de placas que tinha Sim. e foi atrás de todos os caminhões. Tá. E pegou todos os motoristas Sim. e apresentou todos para a vítima. E a vítima reconheceu todos. Caramba. Ou seja, não tem. Não vai ter uma pessoa para responder por esse crime. Sim. Porque o nervosismo da vítima não vai fazer com que ela se lembre exatamente da pessoa. Então tem que ser levado em consideração tudo isso, né? E no fundo parece que ela quer fazer justiça a qualquer custo. Sim, né? sim. Como sim. uma forma de vingança. Pelo que ela Isso. passou, com certeza. É. A gente entende também o temor da vítima. Sim. Isso aí é incontestável. Sim, com certeza. Mas assim, tem que ser levado em consideração o fato de você não saber quem você está reconhecendo. Isso. A vítima ela precisa declarar aquilo que ela lembra, né? Porque, por exemplo, em casos de estupro, isso fica um pouco mais fácil com a doutora Jéssica, é a especialidade dela. Mas, por exemplo, em casos de estupro, eu ajudei a doutora Jéssica a entender um fato de duas jovens gêmeas, tá? Tinham 15 anos de idade, quando elas na escola falaram que foi abusadas pelo o chefe da mãe dela. Tá? As duas. As duas. Só que isso elas tinham 9 anos de idade, elas só foram falar com 15 anos. Só que nisso, desde o nascimento delas até o momento que elas ofereceram a denúncia, que contaram para a diretora da escola tudo, a mãe continuava trabalhando com o rapaz. E aí as meninas falavam assim, através do vídeo, né? Ele
nós íamos para a casa dele na quarta, quinta e na sexta-feira. E a assistente social perguntava, mas quais eram os horários que vocês iam? A gente ia desde manhã e ficava até a noite. E era nesses intervalos que ele fazia os atos. Ok. E uma pergunta muito boa da assistente social foi, em qual momento que vocês iam para a escola? Vocês não iam para a escola? Não, a gente ia. O que eu fiz? Eu pedi na Secretaria da Educação, junto com a doutora Jéssica, lista de presença. A lista de presença, né? E demonstramos ali que elas iam para a escola naquelas datas. Sim. Né? Ou seja, já não estava na casa dele nesse momento. O que aconteceu é que a mãe era apaixonada pelo chefe. Ela trabalhava na residência como empregada doméstica. Ela queria o rapaz e o rapaz não queria ela. E aí ela utilizou isso para inserir na cabeça das meninas a própria mãe. um estupro para que ele fosse prejudicado. E é através de um trabalho desse, de uma análise de microexpressões faciais, né? Movimentos oculares, através de umas falsas memórias, a gente consegue fazer um trabalho onde a gente dá voz a um injustiçado. Nós queremos parabenizá-los por essa iniciativa tão nobre. A doutora Nicole, inclusive, conversou com a gente uma vez que nós estávamos num júri. Tá. E ela falou desse projeto, contou pra gente certinho. Sim. Aí falou, vocês não querem participar? A gente falou assim, a gente tem total interesse, porque é muito legal, né? Sim. E uma ajuda sempre é bem-vinda. Com certeza. Esse trabalho faz parte do projeto. Que legal. Esse trabalho então estamos à disposição. Com certeza. Desde já. Tá Vocês precisarem de qualquer coisa na área, né, da advocacia também. Né, porque são tantos processos, né? Que às vezes não dá conta, Não dá. Não dá conta. E que pena, nosso episódio está chegando ao fim, mas muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês, doutora. Esperamos revê-lo. Muito proveitosa. Esperamos revê-lo em casos futuros do escritório, né? Com certeza, agora depois de tudo, saber de tudo isso, o quanto é válido para a defesa, com certeza entraremos em contato. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado a vocês, doutora. E esse foi mais um episódio do Pod das Doutoras.